Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Então pessoal, eu já piquei um abacaxi aqui e estou fazendo aqui um docinho de abacaxi, né, para colocar no bolo. E aí eu vou mostrar aqui tudo para vocês. Olha aqui pessoal, como que fica. Piquei ele em quadradinhos pequenos, né, em pedacinhos pequenos. E aí fica assim pessoal, coloquei meia xícara de açúcar e deixei em fogo baixo. Agora eu vou reservar e vou começar aqui a preparar a massa do bolo. Então, essa massa é amanteigada, tá, pessoal? É uma massa mais firme, mais estruturada e é muito fácil de fazer. Então, nós vamos precisar de 1,5 xícaras de açúcar, pode ser cristal ou refinado, 200 ml de leite quente, pra gente derreter com as 4 colheres de margarina. Mas aí depois o leite vai ficar morno, tá, pessoal? Não pode ser muito quente. Vamos precisar também de 6 ovos, separar, né, as gemas das claras, tá? E eu passei essas gemas na peneira. E 1,5 colher de fermento químico em pó, 4 xícaras de farinha de trigo. Eu usei um medidor, tá? Para medir esses ingredientes, pessoal, aquele copo medidor. E vamos precisar também da essência de baunilha. Eu só tenho aqui um pouquinho, mas basta uma colherzinha de chá de essência de baunilha. Então, pessoal, ao longo do vídeo eu vou passando os outros ingredientes para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos começar aqui levando para a batedeira as 6 claras, pra gente bater elas em neve. Então, eu vou colocar aqui na batedeira planetária, vai levar uns 5 minutos, mas vou colocar aqui na velocidade 3, mas nas outras batedeiras comuns também, deve levar em torno de uns 10 minutos, tá? Mas é só bater até elas ficar em neve. Vou mostrar aqui pra vocês. Agora, pessoal, enquanto as claras estão batendo, eu vou adicionar as 4 colheres aqui de margarina, pode ser margarina ou manteiga, tá? Aqui no leite quente, para derreter bem essa margarina. E enquanto isso o leite vai amornar, tá? Eu coloquei o leite quente, mas ele vai amornar. Vou deixar aqui derretendo e vou dar sequência na receita. Já chegou em ponto de clara em neve. Tá vendo? Já tá bem branquinho. E agora eu vou ir adicionando aqui as gemas aos poucos, tá? Com a batedeira ainda no médio, na velocidade média. E aí eu vou acrescentando aqui as gemas aos pouquinhos. Deixei batendo um pouquinho para ficar uniforme, né? As claras com as gemas. E vou ir adicionando agora o açúcar. Vou adicionar também aos pouquinhos, tá, pessoal? Ainda está na velocidade média. E quando eu terminar de colocar o açúcar, eu deixo bater por mais alguns minutinhos. Gente, eu fui procurar o meu papel manteiga acabou. E eu não gosto de fazer o bolo sem o papel manteiga, porque depois para desenformar fica difícil. Então, eu peguei uma dica aqui de passar bastante margarina, né, ou manteiga no fundo da forma, só no fundo, tá, pessoal? E aí eu recortei aqui esse papel guardanapo, aquelas toalhas de guardanapo, e eu recortei e estou colocando aqui por cima da margarina. E aí eu vou pincelar a margarina aqui por cima para ficar um papel bem amanteigado, para depois ficar mais fácil de desenformar o bolo, tá? Então, eu vou passar aqui só no fundo, tá, pessoal, da forma. E aí vocês peguem essa dica também, que super funciona. Porque eu sempre faço com papel manteiga, mas como o meu acabou e não dava tempo de comprar, eu fiz essa dica e deu certinho. Agora, pessoal, olha como que ficou o creme. Ficou aqui batendo por mais alguns minutinhos. E agora eu vou colocar aqui na velocidade média novamente, para acrescentar o leite morno com a margarina já derretida. Vai acrescentando aos pouquinhos e
Quando tiver bem misturadinho, aí vocês já podem desligar a batedeira, que a gente vai continuar o processo à mão. E nesse momento também acrescentem a essência de baunilha. E olha, gente, como que ficou a mistura. Tá vendo? Fica um creme. E agora nós vamos acrescentar a farinha de trigo peneirada. Vamos acrescentando aos poucos, mas tentem dividir essa farinha de trigo em 2 a 3 vezes, tá? Para não bater muito esse creme fofo, porque quanto mais bater esse creme fofo agora à mão, aí mais a massa vai descer, tá? Então vamos misturando com o fouet delicadamente, pode ser com a espátula também. Vai misturando de baixo para cima. É que com o fouet se torna mais fácil para misturar, né? E não abaixa muito a massa. Agora estou colocando aqui, eu dividi em 3 partes, tá, pessoal? Coloquei em 3 partes e fui misturando delicadamente, aos poucos, até acabar com a farinha de trigo. Agora, por último, pessoal, eu vou peneirar aqui o fermento químico em pó, 1,5 colheres. Vou peneirar bem. Se vocês quiserem, pode misturar na farinha de trigo no momento de peneirar, tá? É até melhor, que não precisa misturar mais uma vez, que isso acaba baixando mais um pouquinho a massa, tá, pessoal? Então, vou misturar bem aqui o fermento. E agora eu vou despejar aqui na forma para levar para o forno. O forno já está pré-aquecendo. Eu coloquei ele pré-aquecer quando eu estava terminando de bater a mistura, tá? Tem que pré-aquecer por pelo menos uns 5 minutos antes da gente levar essa massa. Forno a 180 graus. Então vou dar leves batidinhas aqui na forma para sair um pouco das bolhas de ar. E agora eu vou levar ao forno. Então, pessoal, o forno já está pré-aquecido. Vou levar aqui ao forno por mais ou menos uns 40 minutos, ou até que, porque depende de forno para forno, ou até que fazendo o teste do palito, ele saia limpo, tá, pessoal? Mas geralmente é de 40 a 50 minutos. Vou começar aqui, pessoal, então, o recheio do bolo. Para esse recheio, nós vamos precisar de 2 caixas de leite condensado, 1 caixa de creme de leite, 6 a 8 colheres de leite em pó, né? Ou leite ninho, 3 colheres de amido de milho e 200 ml de leite em temperatura ambiente. Então, vou começar colocando um pouquinho do leite aqui no amido de milho, para dissolver ele, né? E não ficar empelotado. Pra gente acrescentar aqui no nosso recheio. Esse é um recheio, pessoal, de creme de leite ninho. É um recheio muito versátil, eu gosto muito desse recheio, pessoal. Então, vou começar colocando aqui tudo na panela e misturando bem antes de levar ao fogo, tá? Mistura bem. É um recheio, gente, que dá pra fazer várias combinações com ele. Eu amo esse recheio, dá pra fazer com o abacaxi, como eu mostrei pra vocês, né? Fazendo o docinho do abacaxi, dá pra colocar morangos picados, né? Depois dele frio. Dá pra fazer com pêssego picado também, e entre outros, né? E o mousse também de leite ninho. O bolo já está assado, pessoal. Levou 40 minutos pra assar, tá? E agora eu coloquei a panela aqui, liguei em fogo baixo e vou ir mexendo sempre esse recheio até engrossar. Acrescentei aqui também, pessoal, uma colherzinha de margarina, uma colher de sopa de margarina, porque a margarina vai ajudar, pessoal, a não grudar, né, no fundo, e a deixar um recheio bem brilhoso. Então, eu vou ir mexendo aqui sempre, tá? Sem parar, até ele chegar no ponto. E olha, gente, depois de alguns minutos, como que já está bonito esse recheio. Já está bem grosso, eu vou deixar aqui mais um pouquinho, tá? Depois que engrossar, vocês deixem cozinhar ainda por mais uns 2, 3 minutinhos, tá? Pra não ficar com gosto de amido de milho.
E olhem, já passo a espátula e já está fazendo um caminho no meio do recheio. Então, ele já está no ponto. E quando a gente também levanta a espátula e deixa cair, ele já cai assim, bem devagar, sabe, pessoal? Então, esse é o ponto do creme. E olhem como que ficou, gente. Já esfriou. Quando eu tiro do fogo, eu gosto de levar ele para esfriar na água, sabe? E eu vou mexendo até ele amornar. E aí fica assim, mais brilhoso e não cria película por cima. Mas se vocês não quiserem esfriar ele na água, porque tem que ir mexendo, né? Então vocês podem só colocar ele e coloquem um plástico em contato, tá? Por cima do recheio para não criar película. Então eu coloco esses plásticos que são saquinhos que eu compro no supermercado, aqueles saquinhos que servem para freezer e micro-ondas. Agora eu vou bater um pouco de chantilly. Eu uso esse chantilly, o Lalá de 1 litro. Eu gosto muito desse chantilly, mas vocês usem o que vocês tiverem costume ou encontrarem no mercado. Eu vou medir aqui nesse copo medidor 200 ml. Vou levar aqui a batedeira, 200 ml, para fazer um mousse de leite ninho. Então, vou bater aqui até no ponto firme, na velocidade média. E olha, gente, eu acho que foi só uns 3 minutinhos, ele já ficou assim bem firme. Eu gosto desse chantilly porque ele pega o ponto muito rápido, se não tomar cuidado passa. Então esse ponto para espatular já teria passado. Mas para fazer mousse tá ótimo. Olhem para vocês verem como que ficou bem firme. Agora eu vou pegar metade aqui do creme e vou adicionar nesse chantilly batido para fazer a mousse. E aqui, pessoal, eu deixei aqui escorrendo o abacaxi para acrescentar também na outra parte do creme. E uma parte do creme eu vou fazer mousse e a outra parte eu vou fazer de creme de ninho com pedacinhos de abacaxi. Gente, e a calda que saiu do abacaxi eu vou usar para molhar o bolo, tá? Para fazer uma calda para molhar o bolo. Então, vou colocar aqui a metade do creme junto com o chantilly e vou misturar bem, tá? Para ficar bem uniforme. Não precisa voltar para a batedeira. Eu acho melhor fazer esse processo na mão. Mas se vocês quiserem, né, bater na velocidade média na batedeira, mas para não perder o ar, pessoal, eu acho melhor na mão e não dá trabalho. Vocês vão ver que é rapidinho, já chega no ponto. E eu levei o recheio, gente, os recheios para geladeira, né? Deixei reservado lá enquanto eu preparava as outras coisas, né? E olha, pessoal, já está no ponto. Olha que lindo que ficou. Que linda essa mousse. Então, deixei reservado ali na geladeira. E agora vou misturar aqui o abacaxi na outra metade do creme. Que eu vou fazer o bolo com 2 camadas, né? Uma de mousse de leite ninho e a outra de creme de ninho com abacaxi. E fica uma delícia, pessoal. Nossa, é um dos melhores bolos. Todo mundo ama quando eu faço esse bolo. É muito bom. Então, agora, pessoal, eu vou deixar reservado e vou fazer aqui a calda. A calda, eu vou usar 500 ml de leite integral. E eu vou adicionar aqui a calda que saiu do abacaxi, né? O líquido que soltou do abacaxi quando eu cozinhei. Vou tirar um pouquinho aqui, porque não coube nesse copo, para acrescentar um pouquinho de leite condensado. Vou colocar aqui 2 colheres de leite condensado
e vou misturar bem para essa calda ficar bem gostosa. Agora, pessoal, eu vou desenformar o bolo. O bolo, essa forma tá pequena, eu preciso de uma forma maior. Olha, tô mostrando aqui pra vocês que eu uso esses saquinhos que eu tinha falado pra vocês, né, que eu encontro no supermercado. Ele é pra embalar verduras, carne, que pode ir ao freezer e ao micro-ondas. Então, eu vou desenformar, passar a faca aqui ao redor do bolo. Essa minha forma, ela tem um fundo removível, então é mais fácil para desenformar o bolo. Então, vou passar bem aqui a faca ao redor e vou tirar o bolo para tirar essa parte de cima que ficou bem moreninha, porque a minha forma ela tá pequena. Eu tenho que comprar uma forma mais alta, então a massa sempre cresce bastante e acaba ficando mais escurinho na parte de cima do bolo. Mas não tem problema, é só tirar esse topinho, né, do bolo, que não vai atrapalhar em nada. Agora eu vou colocar aqui em cima da forma e eu vou tirar o topinho aqui do bolo. Vou cortar aqui esse topo para depois dividir em 3 partes de massa, né, para eu fazer 2 camadas de recheio. Prontinho, pessoal. Tirei aqui o topo e agora eu vou cortar as camadas. Eu vou cortando aqui com essa faca de serra grande, né? Bom, uma faca de serra, né? Ou de pão, daquelas grandes. E eu vou cortando primeiro, eu vou passando a faca aos poucos ao redor e depois eu tiro o meio. Eu acho assim mais fácil, tá? Então eu vou cortar aqui essa primeira camada. Prontinho. Vou tirando aqui do meio. E olhem, fica uma massa bem estruturada, ela não se quebra fácil. Gosto muito dessa massa amanteigada, né? Um pão de ló amanteigado. Então agora eu vou tirar aqui outra camada, né? E vão ficar 3 partes de massa, né? Às vezes ela se solta assim na lateral mesmo, pessoal, mas é normal, tá? Agora eu peguei o plástico, pessoal, abri os saquinhos para ficar maior e forrei aqui na forma. E olha, para vocês verem como que ficou o fundo com o papel toalha que eu passei a margarina. Olha que legal, gente, sai facinho. Eu amei essa dica. E olha como que ficou. Amei essa dica. Muito prático, né? Então agora essa parte que estava no fundo, a gente volta ela pro fundo da forma, porque é a parte mais retinha. E ela, quando a gente virar o bolo, ela vai ficar por cima, né? Então é legal a parte mais retinha ficar por cima, pro bolo ficar bem certinho, né? Bem bonitinho na hora que a gente passar o chantilly. Então estou regando aqui essa primeira parte de massa. Eu vou molhando aqui, né, regando com a colher, porque eu não tenho vidrinho de molhar o bolo, né? Então, eu vou usando a colher mesmo, né? A gente vai usando o que a gente tem em casa mesmo. Eu gosto de molhar bastante o bolo, pessoal, mas a gente tem que ter muita cautela, porque da última vez que eu fiz, eu usei frutas frescas, e as frutas frescas, elas soltam líquido, né? Então, o bolo vai ficar na geladeira depois prensando e vai soltar líquido. E aí, se a gente molhar muito, o bolo perde a estrutura, tá? Foi o que aconteceu comigo na última vez. Então, eu divido esses 500 ml para regar as 3 partes do bolo. Tô colocando aqui a minha primeira camada de recheio. Vou colocar a mousse de leite ninho nessa primeira camada. Lembrando que pode ser feito com qualquer leite em pó, tá, pessoal? Não precisa ser necessariamente o leite ninho, tá? Mas esse recheio é mais conhecido como leite ninho, né? Mas pode ser qualquer leite em pó.
Então eu vou passando aqui a espátula aos poucos dessa forma, levando bem para as bordas, tá? Para ficar bem certinho o recheio, pro bolo não ficar torto, ficar bem certinho. Espalha bem esse recheio. Agora eu vou colocar a segunda camada de massa, né? Vou acertar ela aqui, apertar um pouquinho e vou regar novamente com a calda pra gente colocar o nosso outro recheio. Agora, tirei da geladeira aqui o recheio, olha como ele fica firme. Fica muito gostoso, ele fica firme, mas ele fica muito cremoso, muito saboroso. Você, lembrando que pode fazer com morango, com pêssego, tá? Com a fruta da preferência de vocês. Ficou muito bom, gente, esse bolo, ficou muito saboroso. Façam aí, é prático, fácil e assim, com o tempo a gente vai pegando a prática, né? Os meus primeiros bolos não saíram perfeitos, e ainda não saem, mas com o tempo a gente vai pegando a prática, vai fazendo e vai saindo cada vez melhor. Então eu vou espalhando aí com cuidado, espalhando para as bordas. Como esse recheio é mais firme um pouquinho, às vezes é mais difícil de espalhar. Eu peguei essa colher que é mais fácil, né? E eu vou levando com cuidado para as bordas, cobrindo toda a massa para ficar bem uniforme. E agora eu vou colocar a última camada de massa. Coloco aqui bem certinho, dou uma apertadinha nela para se encaixar bem. E agora eu vou regar com o restante da calda. E já está prontinho para ir para a geladeira, pessoal. Vou cobrir aqui com um plástico, abrir 2 saquinhos para dar certinho aqui e vou levar para a geladeira, né? O correto é deixar de 4 a 5 horas. Eu vou deixar até amanhã e aí eu volto para dar sequência aqui com vocês. Por aqui já é outro dia, pessoal, e eu mostrei para vocês que eu bati o restante do chantilly, tá? Bati na velocidade média e foi rapidinho, já deu ponto. Para espatular, o correto é ficar um pouco mais mole, tá, pessoal, o chantilly. Então não pode ficar muito firme. Então eu vou usar uma espátula comum de bolo, tá, para espatular. Vou tirar aqui os saquinhos. Vou mostrar para vocês como que ficaram essas camadas. Olha que lindo! Ficou numa altura bem legal. E esse bolo, pessoal, fica mais ou menos 2,5 kg a 3 kg, tá? O peso final dele. Então, vou colocando aqui o chantilly por cima aqui do bolo. Vou colocar uma camada bem generosa, porque eu vou espatulando, vou alisando aos poucos e vou corrigindo se ficar um pouco torto. Vou ir mostrando para vocês. E eu esqueci de mostrar para vocês, mas como eu não tenho bailarina para colocar por baixo, né, para facilitar o trabalho e ir girando, eu coloco uma panela grande por baixo da bandeja e aí eu consigo ir girando aos poucos, facilita muito o trabalho, tá? E aí vou colocando o chantilly aos poucos e vou alisando, passando a espátula na borda da tigela, né, para ir limpando e ir alisando. Vai passando com a mão leve, colocando mais se precisar. E aí eu já começo a passar nas laterais. Pessoal, se vocês estiverem gostando desse vídeo, já deixa seu like aí para me ajudar. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho das notificações para não receber quando eu postar receitinha nova. E se tiver alguma dúvida, comente aqui, tá? Pode perguntar que eu sempre respondo. Eu vou deixar todos os ingredientes e as quantidades, tá? Aqui na descrição do vídeo, tamanho da forma. Vou deixar tudo aqui certinho pra vocês. Olha aí, pessoal, a gente tem que tomar cuidado só pra bandeja não cair, que às vezes a gente tá distraído, né? Fazendo aqui a decoração do bolo
E o meu bolo quase caiu de cima da panela, vocês viram? Mas vai aos pouquinhos, com cuidado, que dá tudo certo. Tô passando aqui uma espátula de plástico para ajudar a alisar. Mas se vocês não tiverem, pode ser a espátula normal mesmo, tá? E aí eu vou fazendo aqui, né, o retoque final aqui das bordas, de fora para dentro. E agora, pessoal, eu vou usar esse corante em gel para colocar em uma parte, né, do chantilly. E eu coloquei 10 gotas de corante. Vou usar esse bico aqui, é o bico 1M da Wilton. E eu misturei, pessoal, com a espátula mesmo, tá? É o corante no chantilly. Vou utilizar um saquinho de plástico limpinho. Então vou cortar aqui a pontinha desse saquinho, vou colocar o bico, encaixar o bico lá dentro antes de colocar o chantilly. Prontinho, aí eu dobro o saquinho para ficar mais fácil para colocar o chantilly. Agora é só colocar o chantilly dentro do saquinho pra gente fazer a decoração final do bolo. Vou fazer uma decoraçãozinha aqui bem facinho, que serve também para decorar bolos masculinos, né? E unissex, que é uma decoração unissex, e vou mostrar para vocês. Agora, pessoal, eu vou começar aqui pela parte de baixo e eu vou ir apertando e fazendo um movimento de ondinha, tá? Eu subo um pouquinho e volto. Olhem, sobe um pouquinho e volta, tá? E vai fazendo devagarzinho. É uma decoração muito fácil de fazer. Eu só tenho esse bico grande, então eu uso esse bico para praticamente todas as decorações de bolo que eu vou fazer. E agora eu faço na parte de cima do mesmo jeito, sobe e desce. Eu gosto de fazer rosetas, pessoal, como decoração nos bolos, mas como esse bolo é pro meu esposo, que eu faço assim, eu faço bolo há 6 anos, mas só pra família mesmo, sabe? Às vezes algum amigo quando pede, mas eu faço mais só pra família mesmo. Então, no meio eu vou espremendo e fazendo tipo suspiro, sabe? Esses morrinhos de chantilly, eu espremo, espero um pouco e puxo pra cima. Então eu achei que ficou bem legal essa decoração. E agora, pra dar uma alegria pro bolo, eu vou jogar um pouquinho de granulado colorido. Apesar de ser adulto, né? Mas eu acho bem legal. Então, depois eu vou colocar também um topo de bolo, né? Que vai ficar bem bonito. Então foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo do bolo. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer comigo esse bolo de aniversário. Espero que vocês façam aí também na casa de vocês. Pessoal, e o bolo ficou uma delícia. Quase que não deu para eu vir mostrar aqui para vocês. Mas olha, ainda tem um pedacinho. Ficaram fatias super lindas, enormes, tá? Mas sobrou esse pedacinho aí e eu já tava esquecendo de filmar pra vocês. Olha que lindo e que delícia, gente, que ficou. Façam aí na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender. Obrigada por assistirem, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.